mais de 60, mais de 30 luminárias, melhor dizendo. Ainda não, Polito. Uma boa tarde para você e para todos. Pois é, e agora fala-se também de quem é a responsabilidade, né? Para poder não só fazer a prevenção desse tipo de crime, mas também para recolocar essas lâmpadas dadas. Estima-se, claro, que deve ter sido durante a noite, mas a gente vai conversar agora com o Coronel Araújo Gomes, que já está aqui com a gente, que é o comandante aqui, o secretário de Segurança Pública Municipal aqui de Florianópolis, justamente para a gente entender qual é a situação agora, porque o senhor reunião hoje de manhã, também com o comando da Polícia Rodoviária Estadual, né, para saber de quem são essas responsabilidades ou de quem é a responsabilidade. Fala-se muito da Prefeitura ou do Governo do Estado. Qual é a situação agora? Bom, na verdade, vale a pena destacar, aqui nós temos os dois entes envolvidos, a ponte é da Secretaria de Infraestrutura do Estado, por isso a responsabilidade pelo policiamento é do Comando Rodoviário da Polícia Militar, mas toda a iluminação é da Prefeitura, que vem tendo prejuízos com esses vandalismos. Eu procurei hoje pela manhã o comandante desse policiamento rodoviário e fiz contato com o subcomandante-geral da Polícia Militar e nós estabelecemos uma estratégia, o subcomando da Polícia Militar, militares da região sejam engajadas num programa de rondas preventivas aqui nesse local, com ênfase à passarela, para evitar principalmente essa questão de vandalismo e até do furto de algumas peças metálicas. E a Prefeitura se colocou à disposição com a Guarda Municipal, que já faz uma operação chamada Operação Travessia no período dos primeiros momentos da manhã para as pessoas que utilizam essa passarela para chegar no centro e também com a possibilidade de nós estudarmos a colocação de câmeras aqui para monitorar a segurança das pessoas e também para prevenir esse tipo de vandalismo. Perfeito. O Polito parece que tem uma pergunta. Polito, contigo. Estou te ouvindo aqui. Xande, o coronel tem muita experiência, conhece muito bem a lei. Gostaria muito que você perguntasse a ele sobre... Afinal de contas, todos nós, os entes da segurança pública, a sociedade civil, ficamos todos à mercê dessa situação, porque a polícia tem prendido com frequência. Semana passada mostramos um homem que foi preso 5 vezes por furto ou depredação do patrimônio público, e essas pessoas continuam sendo soltas. Exatamente. O Polito está chamando a atenção principalmente das pessoas que cometem esse tipo de crime, né? E as pessoas ficam soltas, porque muitas vezes também não é possível identificá-las, né? No caso, o que pode ser feito, né, para a gente tentar identificar essas pessoas que fazem esse tipo de crime? No caso aqui, por exemplo, já se identificou ou não? Daqui, a própria Polícia Rodoviária Militar, ela fez o boletim de ocorrência da Polícia Militar, conversou já com a polícia sobre quem cometeu esses atos de vandalismo. Provavelmente, eles vão utilizar testemunhas, vão utilizar câmeras aqui ao redor para ver quem acessou essa região nesse horário e é possível que, tendo êxito, se localize quem foi, se identifique e se responsabilize. Na outra questão preventiva, as rondas mais frequentes aumentam a probabilidade de nós surpreendermos alguém em flagrante cometendo esse crime e aí fazer a prisão em flagrante, e as câmeras permitirão que a gente tenha meios nossos, não dependendo de câmeras da região, voltadas para esse espaço que permitam identificar. Vale a pena destacar que essa é uma infração penal cuja punição é muito difícil, a pena prevista é muito pequena e normalmente isso acaba não resultando na manutenção do autor preso. Nós temos estudado legislações que possam ser implementadas de forma a poder cobrar o ressarcimento do dano via civil, através do prejudicado, que no caso é a Prefeitura, cobrando o valor que será o valor gasto para consertar isso, que é dinheiro público e que acaba sendo sequestrado, roubado, acaba sendo monopolizado por pessoas mal intencionadas. Já se sabe, por exemplo, o valor dessas 30 lâmpadas aqui, porque não é qualquer lâmpada, né? Não, na verdade, hoje a COSIP está fazendo essa dupla avaliação do que foi destruído, qual o valor desse prejuízo e do que é preciso, que é necessário para rapidamente recompor, porque para nós é uma prioridade que a passarela esteja viável, porque é o único elo entre a ilha e o continente para pessoas passarem a pé em determinados horários, né, além da Hercílio Luz. A importância estratégica
gigantesca de acessibilidade ao centro. Por isso mesmo que a Guarda Municipal, inclusive, em alguns horários, faz a proteção, a guarda e a segurança dessa área, justamente visando as pessoas que usam. Maravilha. O Polito tem mais uma pergunta ali, Polito? Desculpe, Xande, é que eu acho que eu não fui completamente claro. Eu queria que o coronel falasse exatamente sobre a fragilidade da legislação. Eu queria que ele falasse, analisasse um pouco essa situação, porque todos nós, a sociedade como um todo, fica refém dos marginais. Queria que ele refletisse sobre isso para falar e, de repente, sensibilizar os nossos legisladores que algo mais profundo precisa acontecer para a impunidade não continuar pairando sobre as nossas cabeças. Por exemplo, os responsáveis deveriam com multa para custear a manutenção e também cadeia, porque os caras não ficam presos. Claro. Polito, só me desculpa porque realmente aqui na hora de ouvir a tua pergunta eu perdi ali a fragilidade. Então era isso que o Polito naquela hora estava tentando perguntar. Justamente a necessidade também de se mudar um pouco a legislação, porque ela é frágil, acaba não, exatamente como o senhor estava comentando agora, a pena é muito pequena para esse tipo de crime. É uma opinião pessoal, mas ela é compartilhada por diversos policiais, de que determinados crimes que são tidos como de pequeno impacto ou de pequeno potencial ofensivo, eles não levam em consideração o impacto coletivo das ações. Então, uma coisa é você produzir o dano que prejudica uma pessoa. Só que esse mesmo crime é aplicado numa ação que muitas vezes prejudica e coloca em risco centenas, às vezes milhares de pessoas. Imagina quantas pessoas serão impactadas pela ausência dessa iluminação no período noturno, não podendo utilizar a passarela em segurança ao longo de 4, 5, 6 dias que precise para recompor. A outra questão, Polito, que eu acho bastante interessante, é que o histórico de sucessivos crimes surpreendidos deveria ter um peso maior na forma de punir e de conter esses criminosos. Essas são dificuldades permanentes das forças policiais, porque uma forma de neutralização extremamente cara é você tentar proteger tudo para que não aconteça. Outra, que é muito mais barata e racional, é você conter e neutralizar os criminosos reincidentes, sejam de crimes pequenos, sejam de crimes mais graves. Agora, mudar a legislação, será que seria uma boa também? Quer dizer, sensibilizar os nossos deputados? Com certeza, a ação política de sensibilização dos nossos legisladores, no caso da legislação penal em nível federal, ela deve ser permanente. Eles devem estar, na minha opinião, sempre sensíveis a esses reclamos da sociedade. A prefeitura em si tem feito assunto da sua competência. A Câmara de Vereadores recentemente instalou uma frente parlamentar para estudar a questão do piche e do grafite, que é um problema também parecido, e a gente tem proposto soluções no campo civil de ressarcimento, de multa, cobrança dos danos, como uma forma também de inibir, já que nós não podemos legislar e atuar sobre a questão penal. Certo. Coronel Araújo Gomes, quero te agradecer mais uma vez aqui pela presença aqui no nosso Balanço Geral. Só mostrar para o pessoal, um abraço para o Polito aqui também, ó. Só mostrar para o pessoal que são cerca de 30 lâmpadas, como essa daqui, ó, que iluminam, no caso aqui, ao longo de toda essa passarela da ponte Pedro Ivo, que na verdade é apenas essa passarela, né? A outra lá está fechada, está bloqueada. Maravilha. Voltamos então com você, Polito, com mais informações aí do estúdio. Obrigado, Xande. Um grande abraço no Coronel Araújo Gomes, um dos grandes nomes, um dos grandes intelectuais da segurança pública do Brasil, não só de Santa Catarina. Seria um excelente nome, viu, governador? De repente, para ocupar um cargo de peso na segurança pública estadual. Tem competência para isso, sabe o que está fazendo, tem visão estratégica. Vimos isso com muita clareza no período em que ele comandou a Polícia Militar Catarinense, por exemplo, né? Aqui entendo completamente a análise que ele fez e por isso perguntei, o Alexandre muito bem conduziu por lá, justamente por conta da ferida, né, profunda que é esse problema. Porque a gente, às vezes, fica olhando, focando para algo que não é o essencial. Ah, mas a responsabilidade de quem? Isso menos importa nesse momento. O que mais importa é a reflexão profunda da sociedade sobre o foco, a raiz do problema, que é a impunidade. Porque os caras que fazem isso, eles não têm nada a perder. Eles fazem ou porque são idiotas, ou porque são vagais, ou porque querem realmente causar o caos, querem provocar o prejuízo alheio, né, à sociedade. E muitas vezes algo que vai muito além disso. Porque uma passarela como essa, que está sendo completamente utilizada, eu passo ali muito quando estou de bicicleta, no final da tarde fica escura.
Imagine você, um marginal mal intencionado agora, sabendo que ela está escura, à espreita, só aguardando uma moça passar. E, de repente, o local se transforma em uma cena de crime sexual. Então, essa é uma possibilidade. Tantas outras terríveis que nós começamos a desenhar com o escuro. Mas o fato não é a responsabilidade. Claro que isso. O foco tem que ser na legislação, que continua muito ruim. Por isso concordo completamente no que ele falou, né? De repente, o ressarcimento em forma de grana, o cara tem que pagar pelo prejuízo causado. E se for reincidente, vai complicando cada vez mais. Mas precisamos mudar isso no parlamento brasileiro, senão não vai ter conversa direito, não. E a polícia vai continuar aprendendo e vai ser depois aprender o cara de novo, e de novo, e de novo. Essa hoje em São José, a exposição Baleeiras do artista Joel Pacheco. Sagaz foi conferir as obras, traz mais detalhes para a gente agora, fala um pouquinho de cultura. Oi, Sagaz. Oi, Polito.